Olá, tudo bem? Graça e paz. Louvado seja o nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Meu amado irmão em Cristo, saiba, você é o melhor da criação de Deus. O tema desta mensagem é a lei de Moisés, o marido da religião. É isto mesmo, a lei de Moisés, o marido da religião. Pelo batismo na morte de Jesus, os eleitos e filhos de Deus se tornaram livres da lei de Moisés para pertencer a outro, ou seja, a Cristo, o ressuscitado. Eu vou colocar na versão Almeida Corrigida e Fiel, que dizem ser a mais fiel. Romanos 6, entre os versículos 3 e 4. Veja qual é o verdadeiro batismo. Versículo 3, Romanos 6, 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Eu te pergunto, o batismo foi pelo sangue que verteu da cruz? Ou o batismo é o que a religião pratica, que o sistema religioso pratica, mergulhando uma pessoa, emergindo uma pessoa numa piscina, num rio, numa cachoeira. Nova Almeida atualizada. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus fomos batizados na sua morte? Esse foi o batismo. Aí você pergunta, mas o porquê Jesus de Nazaré batizou? Ele não batizou no Rio Jordão. Ali, na verdade, foi o cumprimento da lei de Moisés, a lei da purificação. Então, veja a comparação que Paulo fez sobre esta situação. Da morte para a lei e a vida para o Espírito. Veja, Romanos capítulo 7, versículo... Vou colocar aqui, voltar aqui. Aqui, ó. Romanos capítulo 7, versículo do 1 ao 6. Vamos ler. O título nessa versão é Uma comparação com o casamento. Preste muito bem atenção nesses 6 versículos. Ou vocês não sabem, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Que lei? A lei de Moisés. Que a lei tem domínio sobre uma pessoa apenas enquanto ela está viva. Versículo 2. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei a seu marido enquanto ele vive, mas se o marido morrer, ela ficará livre da lei conjugal. Versículo 3. De modo que será considerada adúltera se, enquanto o marido estiver vivo, ela se unir com outro homem. Mas se o marido morrer, ela estará livre da lei e não será adúltera se casar com outro homem. Versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 5. Porque quando vivíamos, segundo a carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não da maneira antiga, segundo a letra. Deixa eu colocar esse versículo 6 aqui na Bíblia Viva, 2007, vamos ver. Agora, entretanto, vocês foram libertos da lei, porque morreram para aquilo que antes os prendia. Assim, agora vocês são livres para servir a Deus, não da maneira antiga, obedecendo à velha forma da lei escrita, mas de maneira nova, obedecendo ao Espírito de Deus. Aí eu te pergunto, o que a religião ensina? O que a teologia ensina? Não é praticar as obras de Moisés? Não a 613, porque a religião usa
as que lhe convêm: dízimo, oferta, sacrifício, holocausto, pagar o preço, envelope, propósito. Então eles se utilizam de coisas velhas. Eles ainda estão, a religião ainda está apegado à lei de Moisés, ou seja, o marido da religião é a lei de Moisés. Eles ainda não morreram. Por quê? Porque o batismo que eles acreditam é um batismo que não existe. O batismo que eles acreditam é o da imersão. É o da piscina, da água cheia de cloro. Então, sendo assim, eles estão o quê? Vivendo com seu marido antigo. Eles ainda não estão livres, a religião ainda não está livre, divorciada, separada, para viver com o Cristo ressuscitado. Ainda estão presos à velha comunhão, a comunhão com a maldição da lei de Moisés. No versículo 4, Paulo deixa bem claro: assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei. Eu pergunto a você, você morreu para a lei? Você diz, morri, eu estou na graça. Mas você apresenta criança na igreja. Na igreja não, na sinagoga, porque igrejas são vidas. Você apresenta uma criança. Você contempla essa atitude. Então você não morreu ainda para a lei. Você está na lei. Ah, mas na minha igreja nós estamos na graça. Mas todo primeiro domingo você come um pão e bebe o suco, que é uma representação muito frajuta da lei de Moisés, da Páscoa judaica. O qual a Páscoa judaica nem era direito de estrangeiros, gentios participarem. Por isso que Paulo fala, 1 Coríntios 11, versículo 26, por aí 27, que a pessoa não participar com indignidade. Uma pessoa indigna não poderia. Por quê? Gentio, estrangeiro, não é digno desse ritual. Porque isso daí foi uma ordenança perpétua para o povo de Israel, não para os gentios. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Versículo 6. Agora, porém, estamos livres da lei, pois morremos para aquilo a que estávamos sujeitos, para que servimos de maneira nova, segundo o Espírito, e não segundo a maneira antiga, segundo a letra. Então, aonde você vai, se ele come o pão e bebe o suco, dizendo que é a tal da Santa Ceia, que isso nem existe na Bíblia, não se divorciou ainda, não morreu, está com a aliança firmada com o antigo mandamento, com a maldição da lei de Moisés. Por ser Moisés o marido da religião, por ser Moisés o marido da religião, então ficam atrás de rudimentos fracos e pobres do legalismo. Veja, o apóstolo dos gentios disse, Gálatas capítulo 4, versículo 9, assim a religião está, atrás de rudimentos, ensinando rudimentos fracos e pobres para os seus fiéis, para os seus ouvintes, para os seus seguidores. Versículo 9 de Gálatas 4. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Eu te pergunto, é difícil entender um versículo desse? Precisa desenhar? Precisa utilizar objetos para mostrar o significado desse versículo? Você que não é religioso, que você está vendo esse vídeo, você que não pertence a nenhuma sinagoga, nenhuma denominação, você que não é casado ou casada com Moisés, eu tenho certeza que esse versículo ele é claro como um vidro transparente. Porque você é um eleito de Deus, o seu entendimento não foi obscurecido, você não tem escama nos olhos, você mesmo você não acreditando, mesmo você não seguindo esses homens, você crendo só em Deus, você está sem o véu. Então, quando você lê esse versículo, você entende. Agora, os religiosos não entendem. Os que são casados com a lei de Moisés, não entendem.
porque eles ainda estão na letra, na pedra, estão lá nos primeiros rudimentos, ainda são meninos. Mas agora que vocês conhecem a Deus, ou melhor, agora que vocês são conhecidos por Deus, como é que estão voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo querem servir como escravos? Paulo tratava tudo que ele aprendeu, porque Paulo era hebreu de hebreus, era fariseu, da idade dele ninguém o superava no conhecimento. Paulo era poliglota, Paulo era muito especial para os legalistas. E ele tratou tudo aquilo como refúgio, como esterco, em comparação com a maravilhosa graça de Deus, que é a sã doutrina. Então, ele aqui está falando como vocês, gentios, vocês que antes da cruz, vocês não tinham Deus no mundo, vocês não tinham comunhão com a comunidade de Israel, vocês agora que conheceram a graça, estão querendo voltar novamente às práticas da maldição, aos rudimentos fracos e pobres, aos rituais, aos cerimoniais, aos mandamentos que nunca surtiu efeito sobre a vida de ninguém. Querendo ser escravo novamente. Cristo nos chamou à liberdade. Qual liberdade? A liberdade para não praticarmos mais a lei de Moisés. Mas a religião, ela faz o quê? Ela faz ao contrário. Ela é Satanás, ela é opositor, ela é o oponente da sã doutrina. Ela se opõe, porque Satanás não é um ser, é um adjetivo. Então, esses que pregam a lei de Moisés são Satanás, são opositores. Eles se opõem à verdade que está na sã doutrina. Só lá está a verdade, não há outro lugar que está a verdade. E eles ficam atrás desses rudimentos fracos e pobres. Por isso que o tema deste vídeo, a lei de Moisés, o marido da religião. Ainda não morreu a religião, a teologia, os bispos, os padres, os papas, eles ainda não morreram no batismo verdadeiro, que foi o batismo espiritual ocorrido naquele madeiro, para viver o Cristo ressuscitado. Eles vivem o quê? O Jesus de Nazaré. Aí eles dizem, mas Jesus de Nazaré era Novo Testamento. Não é Novo Testamento, porque o escritor de Hebreus, que eu acredito que foi Apolo, ele disse, para um testamento ter validade, o testador, no caso era Jesus, deve morrer. Mas Mateus, Marcos, Lucas e João, ele estava vivo. E ali virou uma história de Jesus de Nazaré, do Filho do Homem. Então a religião vive ali, achando que ali é Novo Testamento. Não, ali é a lei de Moisés, porque ele veio para cumprir a lei de Moisés. Ele disse, eu acho que é Mateus 5, que não tiraria nenhum I, nenhum J da lei, até que tudo se cumprisse. E aonde que tudo se cumpriu a respeito dele? Na cruz. Quando ele ressuscitou, ao terceiro dia, já não era mais para cumprir a lei, porque ele cumpriu por todos os eleitos, por todos os filhos deles. Ele foi o sacrifício suficiente para agradar a Deus, para completar, para ser a plenitude da justiça de Deus. Quando ele disse, tetelestai, está consumado. Então, assim é os que vivem na lei de Moisés. São maridos da lei de Moisés. São casados com a lei de Moisés, com os 613 mandamentos. Vamos ler alguns versículos que o marido da religião, a lei de Moisés, oferece a eles, os religiosos. Jejum, lei de Moisés. Não, mas foi Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei de Moisés. Lucas capítulo 5, livro histórico dos dias da carne de Jesus. Lucas capítulo 5, versículo 33 ao 35. Vamos ler. Então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações. E os discípulos dos fariseus fazem o mesmo. Mas os seus discípulos comem e bebem. Versículo 34. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com ele?
Versículo 35. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado. Então, preste atenção, naqueles dias eles vão jejuar. Quais foram esses dias? Sexta, sábado e domingo. No domingo pela manhã, ele ressuscitou. Acabou jejum, acabou oração. Aí você fala, não, mas não deve orar mais? Lógico que não. Para que você vai orar? Orar é falar, você vai falar com Deus, porque Ele habita no seu espírito, Ele é espírito. E já foi estabelecido a Jerusalém Celestial, a nova Jerusalém Celestial, espiritual, que está dentro dos eleitos. Então basta você falar. Tanto faz você falar ou não falar, tudo coopera para aqueles que amam a Deus. Já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, o ressuscitado. Então, antes mesmo de você pensar, ele já está realizando. Porque a boa obra para você, ele fez enviando o seu filho, o seu primogênito, para fazer a boa obra. Então, independente se você ora, se você fala, se você não fala, tudo vai cooperar para o seu bem, pois tu és um herdeiro de Deus, tu és um eleito de Deus, tu és o templo do Espírito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o seu bem. Jesus, porém, lhes disse, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Você acha que o Pai, que nos ama tanto, Ele quer, o desejo dele é ver seus filhos passando fome, passando necessidade, andando mal vestido, não tendo um lugar para morar? Você acha isso? Você acha que o Pai dos Espíritos, o Pai do nosso Espírito, não da nossa carne, Ele quer o nosso mal? De forma nenhuma. Remendo novo em veste nova. Colocando o carnal no espiritual. Deus é o Espírito. Aplicam a maldição de Moisés sobre os gentios que nunca tiveram lei. Jesus, nos dias de sua carne, disse que os homens preferem o vinho velho do que o vinho novo. Então vamos continuar aqui mesmo. Agora do versículo 36 ao 39. A religião prefere o vinho velho do que o vinho novo. A religião está usando vestes velhas. Porque quando se coloca o remendo, quando se vem alguém falando da sã doutrina, da graça de Deus, quando vem alguém desmentindo eles, refutando as heresias que a religião prega, fala, eles dizem que nós somos hereges, nós somos o demônio, nós somos o anticristo. Porque a roupa que eles usam são vestes velhas. Então quando chega com algo novo, que eles dizem ser novo, mas que não é, aí se rasga, a ruptura na roupa deles fica maior ainda. Por quê? Porque não tem como eles refutar a graça se eles pregam mentira, se eles pregam engano. Porque a religião, o pilar dela é a mentira, o engano, a fraude, o dízimo, o batismo, o diabo. E quando você mostra que tudo isso não faz parte da sã doutrina, batismo, jejum, subir monte, comer pão, beber suco, apresentar criança, desmonta o teatro deles, rasga as vestes velhas. Aí o rasgo fica maior ainda. Então vamos ler. Continuando, Lucas 5, do 36 ao 39. Também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre a roupa velha, pois, se o fizer, rasgará a roupa nova. E, além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Jesus estava falando a respeito da antiga aliança e da nova aliança que seria estabelecida na sua morte. Aqui está falando a respeito da lei de Moisés em comparação com a sã doutrina, com a graça de Deus, que a partir de Romanos capítulo 1, versículo 1, daria-se início, e ao qual nós estamos vivendo hoje. Mas
Como a lei de Moisés é o marido da religião, eles não se divorciaram ainda, eles estão no quê? Eles estão na roupa velha, eles estão nos velhos ensinamentos. Não alcançaram o vinho novo. Versículo 37. Deixa eu ter que fechar aqui, pronto. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres e o vinho se derramará, e os odres se estragarão. Olha o que é odre. Vasilha de couro para transportar líquido. Era uma vasilha feita de couro. E o que acontece? Na fermentação do vinho novo, fazia o quê? Se fosse um odre já muito antigo, muito velho, como é os mandamentos, a lei de Moisés, a antiga aliança, então faz o quê? Eles se abriam, eles se rasgariam quando se colocava o vinho novo. Assim, quando você coloca mensagens dessa doutrina na cabeça de um legalista, na cabeça de um judeu, de um judaizante, é a mesma coisa, a cabeça deles fica perturbada, dá comichão nos ouvidos, eles ficam agoniados, eles começam a querer te atacar usando a lei. Mas a lei, para nós que cremos na sã doutrina, a lei está morta, a lei não existe, a lei foi dado fim no ano 70 DC, quando Deus derrubou o templo. Mas para eles que ainda não estão degustando do vinho novo, está lá no vinho velho, só para arrumar confusão, conflito. Então, 38. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos. O Novo Testamento, as boas novas da sã doutrina, deve ser colocado na mente dos filhos de Deus, dos eleitos de Deus, daqueles que já não têm mais escamas nos olhos, daqueles que o entendimento já foi aberto, daqueles que vivem de fé em fé. E para quem vive de fé em fé, o batismo foi na cruz. O comer pão e beber suco é o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é espiritual, e são vidas. A igreja de Cristo, o corpo de Cristo é a igreja, e a igreja são vidas, e ele é o cabeça, tudo espiritual. O nosso cordeiro pascal já foi imolado. O nosso cordeiro é o quê? O Cristo ressuscitado. E o Senhor, ele é o Espírito. Ele não é o Jesus de Nazaré. Ele é o Senhor, que é o nosso cordeiro pascal. É o que nós cremos no Espírito, pois nós vivemos de fé em fé. Nós não necessitamos de que uma água tenha contato com a nossa pele para falar, foi batizado. Não. O nosso Espírito é conhecido de Deus antes dos tempos eternos, antes da fundação do mundo. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos. Versículo 39. Veja bem, olha a religião todinha nesse versículo. E ninguém, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Como é difícil você pegar um religioso e você dizer a ele que Jesus já veio no ano 70 e julgou Israel. Não, mas que não pode ser que ele não veio, que eu estou esperando e eu fico todo dia na janela e eu fico olhando para ver se eu vejo o meu mestre vir por sobre as nuvens com os anjos fazendo arrebatamento. Eles não creem, não adianta. Eles dizem, não, eu prefiro acreditar no que Paulo diz, e nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados quando soar a sétima trombeta. Meu amado, leia lá em Apocalipse, a sétima trombeta foi tocada no ano 70, e Jesus veio em forma de sinais, de raios, de trovões. Ele não veio de uma forma corpórea, porque seria igual Allan Kardec que eles pregam, eles falam por aí, seria uma reencarnação. Ele veio de forma espiritual. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz, o velho é excelente. Veja por aí vinho de 50, 100, 200 anos, vinho, uma garrafinha de vinho a gente vê passando por aí na televisão. Você com uma garrafa daquela, você compra um carro de não sei quantos $1.000 aí. Por quê? Porque eles acham, eles estão igual à religião. Eles acham, aliás, a religião está igual a eles, os que apreciam um bom vinho estão aí, esperando. Quanto mais velho o vinho, mais eles dão valor. Porque diz, o vinho novo não presta. Assim é a religião, também não gosta da sã doutrina, prefere a velhice, a caducidade da letra da lei de Moisés. Então, vou te mostrar alguns versículos, vamos ler
que alguns versículos realmente são da lei de Moisés. Algumas práticas, ou seja, a maioria que se pratica na religião, fazem parte da lei de Moisés. Então, remendo novo em veste nova, colocando o carnal no espiritual. Aí nós lemos Lucas, capítulo 5, do 36 ao 39. Dízimo. O dízimo. Afinal de contas, de onde é o dízimo? Dízimo. Jesus de Nazaré mandou pagar o dízimo. Ele disse o dízimo do quê? Do cominho, do endro e da hortelã. Por quê? O dízimo era fruto da terra, sempre foi. A religião transformou o dízimo de alimento para dinheiro, para satisfazer os desejos carnais, a ganância. Mas o dízimo é da lei. Vamos ler aqui, Hebreus, capítulo 7, versículo 4 e 5. Vejam como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, de acordo com o que? A lei, de acordo com a lei, de recolher os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Então era conforme a lei, o dízimo. E por que tinha que ser devolvido para Deus? Por quê? Porque era fruto da terra. A terra, quem criou a terra? Deus. Quem dá os nutrientes? Deus. Quem manda chuva, sol? Deus. Então, Levítico, olha, capítulo 27, do 30 ao 34. Veja, a respeito dos dízimos. Também todos os dízimos da terra, não do Banco Central, não do Banco de Nova York, também todos os dízimos da terra, tanto dos cereais do campo como dos frutos das árvores, são do Senhor, são santos ao Senhor. Se alguém quiser resgatar alguma coisa dos seus dízimos, acrescentará a isso a quinta parte. Versículo 32. Quanto aos dízimos do gado e do rebanho, de tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Versículo 33. Não se investigará se é bom ou mal, nem poderá ser trocado. Mas se de algum modo o trocar, tanto um quanto o outro serão santos, não poderão ser resgatados. Olha aqui o principal, versículo 34. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou aos gentios, ao povo do século 21. São estes os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Então, isso, dízimo, seja do que for, vamos dizer que fosse de dinheiro, vamos dizer que nunca foi. Mas isso era para quem? Somente para os filhos de Israel. Porque eles receberam as leis de Moisés. Foram eles agraciados pelos 613 itens, agraciados ou amaldiçoados pelos 613 itens da lei de Moisés. Devido ao que? A desobediência, a incredulidade, a idolatria, ao paganismo, devido à adoração a pedra, pau e gesso. Então, foi devido às transgressões da carne que foi dado essas leis por intermédio de anjos a Moisés, o qual não resolveu para nada. Nunca foi capaz de justificar uma pessoa as leis de Moisés. Então, dízimo, eu te pergunto agora, é o que? É da graça ou da lei? Paulo ensinou dar dízimo? Jesus mandou dar dízimo de dinheiro? Jesus de Nazaré, o Cristo ressuscitado? Não. Mas por que então que a religião pede dízimo? Porque a lei de Moisés, o marido da religião. A lei de Moisés, o marido da religião. Infelizmente, eles estão casados com a lei de Moisés. Então eles vivem no quê? Nas ordenanças do esposo Moisés. Praticando muitos itens da lei, não todos, porque é o que eu falo. Eles praticam as coisas que lhe convêm.
Então, os mandamentos foram para quem mesmo? Os filhos de Israel. E por quê? A esposa de Moisés, que a religião não ensina isto, hein? É uma pergunta. Por que a esposa de Moisés, que a religião não ensina isso aos seus fiéis, aos seus seguidores, aos seus adoradores? Porque isso tira o conforto dos pastores, dos bispos. Isso tira o meio inescrupuloso de ganhar dinheiro fácil. Porque eles não querem trabalhar. Eles não querem pegar no batente. Eles ficam com mentira, com engano, falando que para devolver o dízimo a Deus. Devolver o dízimo a Deus. Mas, eu vou pular aqui, vou rapidinho. Não está aqui no meu estudo, mas eu vou aqui, ó. Malaquias. Malaquias, cadê? Porque eles dizem que está escrito em Malaquias. Malaquias capítulo 1, versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. O livro de Malaquias, ele foi escrito, os 4 capítulos, para sentenciar, para corrigir os sacerdotes, os levitas. Sentença pronunciada pelo Senhor contra o povo de Israel, por meio de Malaquias. Olha no versículo 2, no 2:1. Quer ver? Ó? Malaquias, capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ver. E agora, olha o título, o castigo dos sacerdotes. E agora, sacerdotes, este mandamento é para vocês. Pelo amor de Deus, para quem que foi escrito o livro de Malaquias, quando eles usam o 3:10? Quando eles usam o 3, versículo do 8 ao 10. Será que alguém pode roubar a Deus? Mas vocês estão me roubando e ainda perguntam, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Isso daqui foi para o povo do século 21, o povo deste ano de 2021. Esse versículo foi dito ao povo gentil que nunca teve lei, o qual eu pertenço, acredito que você pertence. Foi? Não, foi para o povo de Israel, foi para os levitas, os sacerdotes. Eles estavam oferecendo sacrifício de animal aleijado, animal doente, fazendo de qualquer jeito. Então a correção foi para eles. Versículo 9. Com maldição vocês são amaldiçoados, porque estão me roubando, vocês, a nação toda. Aí, olha como que o ser humano é fácil de ser manipulado. Aí a pessoa vai, levanta cedo, domingo, se arruma, toma banho, às vezes deixa de visitar um parente, de uma festa para ir numa sinagoga dessa. Quando chega lá, leva o nome de ladrão. Fala que a pessoa está roubando a Deus, porque não está dando dízimo e oferta. A pessoa às vezes junta latinha, entulha a semana todinha, aí vende, pega aquela mixaria. Devido à maldita religião, a mentira, ainda tira 10% para dar para esses cães gulosos. Versículo 10. Tragam todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mandamento na minha casa. Ponham-me à prova nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não lhes abrir a janela do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Isso daqui era para os povo de Israel. Isso aqui não foi entregue para nós gentios, que éramos considerados como estrangeiros. E outra, tragam os dízimos à casa do tesouro. Essa casa do tesouro era o templo que havia em Jerusalém. Mas que no ano 70, quando Deus julgou Israel, quando o Filho do Homem veio como juiz, ele destruiu aquele templo até os alicerces e estabeleceu a nova Jerusalém, a casa do tesouro espiritual dentro dos homens, dentro dos filhos dele e dos eleitos dele, dentro do espírito dos seus eleitos. Casa do tesouro não existe mais terrena, só espiritual. Então, outra coisa. Apresentar criança para Deus. Lei de Moisés. Veja, Lucas capítulo 2, versículo 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor, conforme o que está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor. E, versículo 24, e também foram para oferecer um sacrifício segundo o que está escrito na referida lei, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Apresentar criança. É lei ou não é lei?
Eu estou te perguntando. Era um ritual de Moisés. Você acha que há necessidade de você pegar uma criança que recém-nascida de 8 dias e ir levar, colocar na mão de uma pessoa que te engana, que mente, que não fala a verdade a respeito da sã doutrina, que não te apresenta o Cristo ressuscitado, que não te apresenta as boas novas, que significa evangelho, as boas novas na graça de Deus, e você dá na mão dele a preciosidade do seu recém-nascido na mão para ele apresentar, para fazer o quê? Fazendo uma obra da maldição da lei de Moisés. Quando a criança cresce, vira o que vira. É o que tem por aí no mundo que você vê. Porque nasceu perfeito, nasceu santo, puro, quando é colocado na mão do pastor, na mão de um bispo, na mão do religioso, fala, eu te apresento, está colocando ele no quê? Na maldição da lei de Moisés. Está colocando aquela criança na maldição da lei de Moisés. Conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. Eu te pergunto, apresentar a criança é lei ou não é lei? Quando querem refutar os pregadores da graça, deviam pelo menos ter base bíblica. Não nos refutar com achismo. Porque é assim que você vê nos comentários. A gente posta uns vídeos, aí tem uns comentários lá, um perturbado, que escreve alguma coisa sem sentido, desconexo. Eles não têm base, eles não estudam, eles não procuram saber se o que nós estamos falando está dentro dos escritos, está dentro da realidade ou é uma heresia. Eles não procuram isso. Só porque eles não concordam, porque eles aprenderam com a lei de Moisés, afinal de contas o marido deles, o marido da religião deles é Moisés, então eles tentam te refutar, falando que você é mentira, que você é mentiroso, que você está indo contra a doutrina deles, contra os dogmas ensinados por eles. Mas nós somos mesmo. Os pregadores da graça que não têm fermento são totalmente hereges, são contra, porque herege é alguém contra a doutrina ensinada pela religião ou pelos seus dogmas. Então, apresentar uma criança faz parte. E isso a religião faz. Por quê? Porque eles vivem a lei de Moisés. As práticas que agradam eles é a lei de Moisés. O batismo nas águas significa a lei da purificação. Veja, João capítulo 3, versículo do 22 ao 26, assim está escrito. Depois disso, Jesus foi com os seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Versículo 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas, e o povo se dirigia para lá e era batizado. Versículo 24. Pois João ainda não havia sido preso. Versículo 25. Então surgiu uma discussão entre os discípulos de João e um judeu a respeito da purificação. Era o que eles estavam fazendo ali, praticando a lei da purificação, porque Jesus de Nazaré, ele era o Cordeiro de Deus e o Cordeiro deveria ser lavado até as suas entranhas, como estava no quê? Na lei da purificação. Versículo 26. E foram até João e lhe disseram, mestre, aquele que estava com o Senhor no outro lado do Jordão, do qual o Senhor deu testemunho, está batizando e todos vão até ele. Então, quando se pratica o batismo, é o quê? Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés. A purificação, meu amado, é lei de Moisés. O lavar numa piscina, o lavar uma pessoa numa cachoeira, o lavar num rio, é o quê? É a lei da purificação. Cristo, em sua morte, ele morreu aqui, ó, Gálatas, capítulo 4, versículo 4 e 5. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, debaixo da lei. Ele veio cumprir a lei.
Versículo 5. Para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, o que Jesus veio fazer depois da sua morte? Ele fez o que? Ele resgatou da lei de Moisés, do antes da cruz, que estava nas leis, da maldita lei de Moisés, e trouxe para a graça de Deus. Deu liberdade a essas pessoas. Por isso que Cristo nos chamou a liberdade. Paulo disse, liberdade de quê? De não praticar mais as obras da lei. Por quê? Porque as obras da lei são maldições. As obras da lei são maldições. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas, são 613 itens, as escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, é isso que está acontecendo. Por isso que o tema desse vídeo, a lei de Moisés, vírgula, o marido da religião. Não se divorciou, não morreu. O povo que vive na religião ainda não morreu para o velho pacto, para a antiga aliança. Sendo assim, como a lei que eles vivem, como a lei dos homens diz que se o homem se separar, mesmo estando casado, e tiver caso com outra pessoa, comete o quê? Adultério. A mesma coisa. Eles estão fazendo o quê? Eles estão casados com Moisés, a religião casada com Moisés, mas estão se adulterando com alguns versículos da graça de Deus. Porque eles não morreram totalmente. Eles ainda estão na lei da purificação. Eles não foram batizados na mente, no espírito. Porque eles ainda estão casados com a lei de Moisés. Afinal de contas, Jesus era o Cordeiro de Deus e deveria ser lavado até suas entranhas. Por isso que ele foi batizado, ele foi lavado conforme o mandamento da lei. Porque Jesus transformou a água em sangue, foi para mostrar em forma de mistério que seu sangue era infinitamente superior às águas da purificação da lei de Moisés. O marido da religião, o responsável pela festa, elogiou o último vinho. Assim é a comparação entre a lei de Moisés e a sã doutrina pregada por Paulo. Mas a religião dá mais valor aos ensinamentos do seu marido, a lei de Moisés, do que a mensagem do Cristo ressuscitado, que é a graça. Veja, João, livro histórico, capítulo 2, versículo do 1 ao 10. Jesus poderia ter começado o seu ministério fazendo qualquer tipo de milagre, porque afinal de contas, ele era e é Deus. Mas, para demonstrar que o sangue dele é infinitamente superior à lei de purificação, a água que os judeus, que os legalistas, que os da lei de Moisés, os filhos de Moisés praticavam. Então ele fez esse primeiro milagre, grande milagre. João 2:1. Vamos ler. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. 2. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Versículo 3. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Versículo 4. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegado a minha hora. Versículo 5. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Versículo 6. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. Os judeus, os fariseus, eles se gloriavam por fazerem essas purificações. O escritor de Hebreus diz até, parece que eram oblações, que não valia de nada. Então estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações. E em cada um cabiam cerca de 100 litros. Versículo 7. Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Versículo 8. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. E eles o fizeram. Versículo 9. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo,
por mais que os serventes que haviam tirado, a água soubessem. Chamou o noivo, versículo 10, ele disse, todos costumam servir o primeiro vinho bom e, quando já beberam muito, quando já estão meio, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Veja, isso é um mistério. Ele quis mostrar que a água da purificação usada pelos legalistas, pela lei de Moisés, perante o sangue dele, era o pior. A água era pior, a água era sem valor. E o mestre de cerimônias, o dono da festa, o responsável, quando provou aquele vinho transformado daquela água para o vinho dele, que significava o sangue dele, e falou, todos costumam servir o primeiro vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Então, desde de Gênesis, veio, desde tudo, a lei de Moisés, até quando ele veio, aquilo tudo, todo o passado, era inferior ao vinho novo, era inferior ao sangue de Cristo que seria derramado, era inferior aos 33 anos que ele viveu na terra. Por isso que o batismo da cruz, o batismo do sangue que veio da cruz, comparando com aquela água do Rio Jordão, a água do Rio Jordão é lixo, é sem valor. O batismo dessas pessoas que diz que foi batizada na água de uma piscina, numa cachoeira, é lixo, é inútil, é sem valor. Quando se comparado com o sangue de Cristo que verteu da cruz e que batizou todos os eleitos de uma vez só, tanto os vivos como os que irão nascer ainda. Porque virão o Espírito dele sobre as pessoas e será revestida com um véu. Isso de geração em geração. Para isso que Jesus se utilizou daquele primeiro milagre, o milagre mais grandioso, primeiro, para demonstrar logo de começo que o sangue dele era infinitamente superior às águas de purificação, o qual a religião se gloria tanto, se exalta tanto, fazem cerimônias, vestem roupas brancas e se junta como uma cerimônia tão importante, mas perante o sangue de Jesus não vale nada. Não vale de nada. Pelo contrário, coloca uma pessoa cada vez mais dentro da maldição da lei de Moisés. A religião vive as tradições dos fariseus, ensinadas pela teologia. Por quê? Porque eles vivem, a religião vive o quê? As leis de Moisés. Por quê? A religião é casada com a lei de Moisés. Veja Marcos capítulo 7, do versículo 4 ao 13. Veja como a religião vive da tradição. Versículo 4. Quando voltam da praça, não comem sem se lavar. E há muitas outras coisas que receberam para observar, como as lavagens de copos, jarros, vasos de metal e camas. Versículo 5. Os fariseus e os escribas perguntaram a Jesus, por que os seus discípulos não vivem conforme a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos impuras? Versículo 6. Jesus respondeu, bem profetizou Isaías a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Versículo 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos. Versículo 8. Rejeitando o mandamento de Deus, vocês guardam a tradição humana. Versículo 9. E disse-lhes ainda, vocês sempre encontram uma maneira de rejeitar o mandamento de Deus para guardarem a própria tradição. Versículo 10. Pois Moisés disse, honre o seu pai e a sua mãe, e quem maldisser o seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Versículo 11. Vocês, porém, dizem que, se alguém disser ao seu pai ou à sua mãe, a ajuda que você poderia receber de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Versículo 12. Então vocês o dispensam de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou da sua mãe,
invalidando a palavra de Deus por meio da tradição que vocês mesmos passam de pai para filho e fazem muitas outras coisas semelhantes. Assim é a religião. O que você vê por aí são cópias de cópias. Cópias de cópias de cópias de cópias. Por isso que eles não mudam. Eles abrem um CNPJ, vai lá, alugam um salão e chamam aquele templo de igreja. Ali começam a ser destiladas o quê? As doutrinas dos homens, os ensinamentos humanos, sem base bíblica, sem base da graça de Deus. E eles misturam lé com cré. É lei, graça, judeu, gentil. Gentil, eles obrigam eles a viverem como judeu. Eles colocam jugo, fardo pesado sobre os ombros dos gentios. E tosquiam, e roubam, e mentem, e enganam, e ficam ricos, e ficam poderosos. Por quê? Porque são cópias de cópias. Porque é tradição, vem passando de pai para filho. E isso de geração em geração. E eles nunca alcançam a verdade. Porque ficam agarrados a doutrinas de homens, ficam agarrados a tradições dos anciãos, ficam agarrados aos preceitos, às cerimônias da lei de Moisés, do legalismo, porque com a lei, usando a lei, conseguem manipular, conseguem forjar meios de ganhar dinheiro, conseguem fazer a cabeça das pessoas com ensinamentos ultrapassados, velhos, com dedo em riste, colocando ameaça, porque a lei era para isso servia, para ameaçar, amedrontar, matar e destruir as pessoas. Para isso servia a lei. E a religião faz a mesma coisa. Se utiliza da tradição dos anciãos, das tradições dos anciãos, para aprisionar as pessoas. Para quem está na graça de Deus, livre está para viver o outro marido. Como nós começamos lá, Romanos 7, capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vocês morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para que pertençam a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Viva assim, meu amado. Não seja refém de homens, não sejam escravos de homens, não vivam nas tradições dos anciãos, não vivam sob a lei de Moisés. A lei de Moisés, o marido da religião. Graça e paz, vou terminando por aqui, até outra oportunidade, se assim tiver. E se essa mensagem foi útil para você, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal, vamos levar adiante a mensagem da sã doutrina aos nossos irmãos eleitos, que estão sendo garfados, tosquiados, roubados pelo sistema religioso. Graça e paz. Tchau, tchau.